desenvolvimento posteriores. A doutrina otomista teve pouca repercussão na Idade Média, devido à predominância das ideias de Platão, Aristóteles no século XVII. Porém, essa doutrina foi recuperada por diversos autores, como Francis Pierre Garce, em sua interpretação mecanista da realidade física, e pelo alemão, que lhe deu um sentido mais metafísico em sua obra Monadologia. Também o inglês Robert Boyle e Isaac Newton aceitaram algumas ideias da doutrina otomística, ou sustentaram que as variações macroscópicas se deviam à mudança ocorrida na escala submacroscópica no século XX, com base no modelo de teoria atômica. Dialética. Desde os gregos até o fim da Idade Média, a dialética esteve identificada com a lógica. Ao longo da história, porém, enriqueceu muito seu significado, até tornar-se, como Harold Marx, uma das categorias mais importantes do pensamento filosófico. Com a mesma raiz da palavra diálogo, dialética pode significar dualidade, mas também oposição de razões, atitudes ou argumento. A ideia da posição, antítese ou contradição, porém, embora essencial, a noção de dialética não esgotou seu significado. Para os filósofos gregos, era essencialmente um método lógico de perguntas e respostas que permitia chegar à conclusão verdadeira. Modernamente, adquiriu sentidos e reflexões diferentes e tornou-se uma espécie de pedra filosofal. No nosso tempo, uma maneira dinâmica de interpretar o mundo, os fatos históricos e econômicos, as próprias ideias. Em Sócrates, a dialética inclui 3 momentos: a hipótese, a definição prévia, a provisória do que se pretende conhecer, a ironia, interrogatório, que leva o interlocutor a reconhecer a ignorância de que pretendia saber, e a máutica, a arte de dar à luz as ideias adormecidas no espírito do interlocutor. Podia ser utilizada como simples método de debate, ou para avaliação sistemática de definições, ou ainda para investigação de classificação das relações entre conceitos gerais e específicos. Analisando os diálogos de Platão, firmado no proceder dialético, nota-se limitado alcance do método em que a conclusão é apenas uma repetição, termos diferentes da proposição inicial. Para Aristóteles, a dialética platônica é um método menor quanto confrontado com os da ciência. Os pensadores renascentistas e racionalistas, de modo geral, não tiveram grande apreço pela dialética, que consideravam o método próprio das grandes sumas teológicas escolásticas. No fim do século XVIII, Kant utilizou nesse sentido, transferindo para o plano transcendental a eficácia da dialética. Dialética hegeliana. Na primeira metade do século XIX, Enzo fez da dialética um fator essencial do seu sistema, mas não concebeu como método o uso da razão em si, como no momento da própria realidade. Para ele, a dialética consistia na contínua tendência dos conceitos e se transformar em sua própria negação, com o resultado do conflito entre seus aspectos contraditórios internos, o que dá origem a alguns conceitos. Em Hegel, a dialética é, portanto, a estrutura do real, que, entendido como processo, envolve 3 momentos: o da identidade do ser, em tese da negação para si, antitese da negação de si para síntese. O momento propriamente dialético do processo da negação, implícito no interior da finitude do dado. O processo, porém, só é dialético porque não se detém na negação, que imobilizaria. Pela negação da negação, alcança nova posição ou positividade, que contém os momentos anteriores
e os supera na totalização síntese. Assim, a dialética se converte na manifestação da mudança contínua da realidade e do vício do espírito absoluto. Eixo dos sistemas eligiano na história. Materialismo dialético. A ideia da dialética é central também na teoria de Marx, que, diferentemente de Hegel, não a vê como uma dinâmica especulativa traduzida no âmbito das ideias ou conceitos, mas como instrumento que permite a compreensão adequada dos fenômenos históricos, sociais e econômicos reais, dando conteúdo concreto à formulação abstrata de Hans Marx. Entende a contradição como mola do processo histórico, tensão que a propulsiona e faz progredir em constante mudança e transação. Empirismo. Na história do pensamento, o racionalismo fundou-se sobre a crença na capacidade do intelecto humano para compreender a realidade. Incorreu, todavia, em excessos metafísicos que fizeram dele um sistema filosófico fechado. Diante disso, surgiram na Inglaterra o empirismo, segundo o qual nenhuma certeza é possível, nenhuma verdade absoluta, já que não existem as ideias inatas e o pensamento só existe como fruto da experiência sensível. Empirismo é a doutrina que reconhece a experiência como única fonte válida de conhecimento, em posição à crença racionalista que se baseia em grande medida na razão. O empirismo deu início a uma nova transcendental etapa na história da filosofia, tornando possível o surgimento da moderna metodologia científica. Do ponto de vista psicológico, identifica-se com o sensualismo ou sensismo, pelo menos em seus representantes mais radicais, comparando ao positivismo, designa principalmente o método, enquanto o positivismo designa a doutrina em que esse método conduz. Em termos extremamente geológicos, o que caracteriza e define é a afirmação de que a validade das proposições depende exclusivamente da experiência sensível. Na perspectiva metafísica, identifica-se o empirismo como a doutrina que nega qualquer outra espécie da realidade além do que se atinge pelos sentidos. Caracterização. Nem sempre é fácil distinguir empiricismo e caticismo, considerado o fato de que o empiricismo não participa da dúvida universal. Muitos entendem válida sua conceituação como forma expressiva do dogmatismo. Todavia, a dificuldade de caracterizá-lo decorre do número elevado de suas ramificações. O fenomenismo de David Hume e materialismo de Gomes são duas de suas ramificações mais significativas, às quais convém ainda acrescentar o próprio positivismo. Apesar dessas diversificações, alguns autores pretendem caracterizar mediante 6 afirmações básicas. Algumas delas, essencialmente expressivas de forma mais radicais, são elas: há ideias inatas, nem conceito abstrato. O conhecimento se reduz a expressões sensíveis e a ideia é definida como cópias enfraquecidas das expressões sensoriais. As qualidades sensíveis são subjetivas. As relações entre as ideias reduzem as associações. Os primeiros princípios, em particular, da causalidade reduz a associação de ideia convertida e generalizada sob a forma de associação habituais. O conhecimento é limitado ao fenômeno e toda a metafísica consultada em termos convencionais de possível histórico. O empirismo resolveu na filosofia grega sob a forma sensualista, citando-se como seus representantes Heráclito, Protágoras, Epicuro. Na Idade Média, seu mais significativo adepto foi Guilherme de Ockham. Expressões estão por meio de nominalismo, cuja a tese central é a não existência de conceitos abstratos universais, mas apenas de termos ou nomes cujo sentido seria o de designar indivíduos revelados pela experiência. O empirismo moderno tem como seus principais representantes John Locke, Thomas Hobbes, George Bergson, David Hume, mas não se esgota aí o movimento, sem dúvida, Jeremiah Bentham, em que o empirismo se converte
Associanismo. Herbert Spencer pode ser citado como figura representativa do fenomenismo dos domínios da ética, da lógica e da filosofia da natureza. Esse empirismo enfrentou uma série de dificuldades, sendo a principal mais profunda que Immanuel Kant conheceu proceder em sua crítica Vinut 1701, crítica da razão pura, a distinção entre a experiência enquanto passo inicial do conhecimento enquanto dado absoluto do conhecimento. O significado do empirismo pode ser examinado considerando a validade de suas afirmações centrais. Tais afirmações são rejeição da tese das ideias inatas, negação das ideias abstratas, a rejeição do princípio da causalidade por decorrência, a generalização dos primeiros princípios da razão, a argumentação contra o inatismo foi esgotada por Locke, negada as ideias inatas enquanto ideias explicitadas, elas não poderiam deixar de estar presentes nas crianças e nos selvagens. A possibilidade de sua preexistência meramente virtualizada ou implícita, desde logo prejudicada por se revelar contraditória com a conceitação da consciência, tal como formulou Descartes, tal como admitiu Locke. A argumentação contra a validade da teoria da abstração e da autoria de Bacon, como considerada definitiva e irresponsível. Segundo Bergs, não se poderia conceber isoladamente qualidades que não podem existir em separado como cor, superfície. Nenhuma condição existe para se pensar em cor, senão em termos de extensão superfície, a vinculação de uma a outra essencial. De resto, essa foi um dos caminhos explorados por Edwin Husserl em função da técnica das variações imaginárias para atingir o reino das essências. Ainda segundo Beck, qualquer representação será individual. Não se representa o homem, mas Pedro e José. O triângulo conceituado nunca deixará de ser isósceles ou escaneno. A crítica ao princípio da causalidade foi feita por Hume, constitui um dos pontos centrais de sua contribuição epistemológica. A causalidade entendida como poder de determinação e como relação necessária. A recusada. Nenhuma fundamentação sensorial lhe poderia oferecer. Apenas se admite sequência de eventos reforçados em termos de hábitos. Aceita e a ampliada sua validade, a crítica inválida, todos os chamados os primeiros princípios, somente assim procedem resumidos, menos mais modernamente. Epicurismo. Os princípios enunciados praticados pela comunidade epicurista resumem-se em evitar a dor e procurar os prazeres moderados para alcançar a sabedoria e a felicidade, cultivar a amizade, satisfazer a necessidade imediata, manter-se longe da vida pública, rejeitar o medo de morte dos deuses. São algumas das formas práticas recomendadas por Epicuro para atingir a ataraxia, estado que consiste em conservar o espírito imperturbável diante das vicissitudes da vida. Epicuro nasceu na ilha grega de Samos no ano 341 a.C. Desde muito jovem interessou-se pela filosofia, assistiu às lições do filósofo platônico Páfilo e Samos e às Nausifônides, discípulo de Demócrito em Telos. Aos 18 anos viajou para Atenas, onde provavelmente ouviu os ensinamentos de Xenócrates, sucessor de Platão, na academia. Após diversas viagens, ensinou em Mileto e em Lapexo e adoeceu suas concepções filosóficas. Em 306 a.C., voltou a Atenas e comprou uma propriedade que se tornou conhecida como Jardim, aonde formou uma comunidade que se conviveu com amigos e discípulos, entre os quais Metrótolo, até os seus dias. Segundo Dionésio Laércio, principal fonte de informações sobre Epicuro, o mestre desenvolveu sua filosofia em mais de 30 volumes, mas esse legado escrito se perdeu. Epicuro elaborou estudos sobre a física, astronomia, meteorologia, psicologia, teologia e ética, mais do que escreveu do seu. Só se conheceu 3 cartas e uma coleção de sentenças morais e aforismos. A física epicurista inspirou-se na doutrina de Demócrito
e propõe um universo infinitivo e vazio, que contém corpo constituído de átomos, elementos indivisíveis que se acham em constante movimento, contrapõe ao determinismo de Demócrito, a tese segundo a qual esses átomos experimentam em seu movimento um desvio maior ou menor, a maior ou menor densidade da matéria, que forma os corpos a partir das colisões e rejeições entre os átomos. Segundo Epícuro, a alma é uma entidade física distribuída por todo o corpo. Quando o indivíduo morre, ela se desintegra, que constitui a percepção sensorial por meio da alma é a única fonte de conhecimento. Por isso, os epicuristas recomendavam o estudo da natureza para alcançar a sabedoria. Para chegar à taráxia, o homem deve perder o medo da morte. Como corpo e alma são entidades materiais, não existe sensações boas mais depois da morte. Assim, o temor da morte não se justifica. Epícuro aceitava a existência dos deuses, mas acreditava que eles estavam muito afastados do mundo humano para preocupar-se com este. Logo, o homem não tem por que temer os deuses, embora possa imitar sua existência serena e beatífica. Se seus estudos científicos, Epícuro derivou uma filosofia essencialmente moral, à semelhança de outra corrente filosófica da época, como o etocismo e o cientismo. Suas concepções vieram ao encontro das necessidades espirituais de seus contemporâneos, preocupados com a desintegração da policidade grega. O prazer sensorial converteu-se na única via de acesso à taraxia. Esse prazer, porém, não consiste numa busca ativa da sexualidade do gozo corporal desenfreado, como interpretam erroneamente outras escolas filosóficas e também o cristianismo, mas baseia-se no afastamento das dores físicas e da perturbação da alma. O maior prazer, segundo Epícuro, é comer quando se tem fome e beber quando se tem sede. O tetrafármaco aceita do mestre para evitar tranquila tem o seguinte teor: o bem é fácil de conseguir, o mal é fácil de suportar, a morte não deve ser temida, os deuses não são temíveis. No ano de 270 a.C., Epícuro morreu, tornou-se objeto de culto para os epicuristas e que contribuiu para aumentar a coesão da seita, para conservar e propagar a doutrina. O epicurismo foi a primeira filosofia grega difundida em Roma, não apenas entre os humildes, mas também entre as figuras importantes como Pisão, Cássio, Povo Sete e outros. O epicurismo romano contou com autores como Lucrécio, se manteve vivo até o princípio do século IV da era cristã como poderoso rival do cristianismo. Epistemologia. As questões relativas à possibilidade e à validade do conhecimento cruciais na filosofia de todos os tempos ganharam renovado interesse na sociedade moderna, voltada para o saber científico-tecnológico. Quanto maior a importância da ciência, mais a necessidade de adotá-la os sólidos fundamentos teóricos e critérios da verdade. Epistemologia, gnoseologia ou teoria de conhecimento é a parte da filosofia cujo objeto é o estudo reflexivo e crítico da origem, natureza, limite e validade do conhecimento humano. A reflexão epistemológica indiscipõe sobre duas áreas principais: a natureza e a essência do conhecimento, a questão de suas possibilidades e o seu valor. Tá bom, tô cansado.